Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos na página 232, o item 12. O título da leitura está na página 231, no item 9, Ação da prece, transmissão do pensamento. No entanto, item 12. Se dividissem os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar, outra das tribulações cuja causa primeira é ele mesmo, pela sua incúria e seus excessos. Capítulo 5, número 4, ver-se-ia que esta suplanta muito em número sobre a primeira. É, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições, e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Não é menos certo que essas misérias são resultado das nossas infrações às leis de Deus, e que se observássemos pontualmente, essas leis seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassarmos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças que são consequências dos excessos e as vicissitudes que essas doenças ocasionam. Se colocarmos limite à nossa ambição, não temeremos a ruína. Se não quisermos subir mais alto do que podemos, não temeremos cair. Se formos humildes, não sofreremos as decepções do orgulho humilhado. Se praticarmos a lei da caridade, não seremos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaremos as querelas e as dissensões. Se não fizermos mal a ninguém, não temeremos as vinganças. Admitamos que o homem nada pudesse sobre os outros males, que toda prece seja supérflua para dele se preservar. Já não seria muito estar livre de todos aqueles que provêm de si mesmo? Ora, aqui a ação da prece se concede facilmente, porque ela tem por efeito evocar a inspiração salutar dos bons espíritos, de pedir-lhes a força para resistir aos maus pensamentos, cuja execução pode nos ser funesta. Nesse caso, não é o mal que afastam, mas a nós mesmos do pensamento que pode causar o mal. Eles não entravam em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, mas nos impedem de infringir essas leis, dirigindo o nosso livre-arbítrio, mas o fazem com o nosso desconhecimento de maneira oculta, para não acorrentar a nossa vontade. O homem se encontra então na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática, mas que está sempre livre de segui-los ou não. Deus quer que seja assim para que tenha a responsabilidade de seus atos e deixa-lhe o mérito da escolha entre o bem e o mal. Isso o homem sempre pode obter se pede com fervor. E é ao que pode, sobretudo, se aplicar essas palavras: pede e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essa proporção, não seria um resultado imenso? Estava reservado ao Espiritismo nos provar sua ação pela revelação dos intercâmbios que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Mas a isso não se limitam seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é renunciar para si mesmo a sua assistência e para os outros ao bem que se lhes pode fazer. Para os esclarecimentos, William e Shirley. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Uma satisfação estarmos aqui com vocês. Eu sempre friso e quero também sublinhar hoje que eu, Shirley, e as pessoas que eventualmente fazemos esse estudo aqui com vocês, não somos o suprassumo do conhecimento, não. Somos estudiosos, estudantes como vocês, aprendizes também, porque ninguém sabe quem está na frente de quem, isso também não nos interessa. A gente quer aprender juntos e queremos
conhecer juntos o Evangelho de Jesus, estudá-lo e praticá-lo, não é verdade? Quero dar os parabéns para todos que estão aqui, agradecer também a presença e assistência dos internautas, porque hoje é dia 20 de junho de 2018. Muita gente poderia estar grudado na televisão, época de Copa do Mundo, né? E outros eventuais afazeres, mas estão aqui conosco para estudar o Evangelho. Então, estão de parabéns e muito agradecido por terem vindo. Semana passada, nós estudamos mais ou menos o mesmo tema. Foram os itens 9, 10 e 11, né, desse capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa semana, hoje, nós vamos estudar o item 12, que é um relato muito bonito, porque explica um monte de coisas sobre a prece de uma maneira geral. A gente às vezes tem uma ideia de que vamos obter alguma coisa a mais com a prece, ou também pensamos que se não fizermos prece, nós também não teremos amparo de Deus, de Jesus, e isso realmente não é verdade. A gente sempre vai ter amparo da espiritualidade, mas quando a gente dá um passo adiante, além de fazer a nossa parte, né, no mundo físico, no mundo material, e também nos dirigimos a Deus, essa vontade nossa expressa no nosso coração, na nossa mente, ela é levada em consideração, com certeza, como o texto explica e exemplifica. E tem algumas coisas, tem algumas frases do dia a dia que a gente pode usá-las simbolizando esse item 12. Uma delas é essa aqui, ó. Não peça a Deus para lhe tirar o desafio ou o problema, peça força para superá-lo. Ou seja, muitas vezes, pode ser que para remover um problema da minha vida, teriam que ser mexidas com tantas vidas, com tantas comunidades, às vezes com muitas famílias, em prol de uma pessoa. Talvez isso não fosse justo, não é verdade? Então, às vezes a força para superar um desafio, um problema, uma enfermidade, eventualmente, às vezes é muito melhor da gente pedir do que pedir para erradicar aquele problema, porque é como se erradicasse um pedaço da vida, né? Com as pedras que me jogam, vou construir um castelo. Lembra um pouco esse texto também. Assim, muitas vezes nós vamos ter críticas em muitas coisas que nós fazemos. Tentem lembrar vocês agora, quantas vezes vocês, com maior e melhor das boas intenções, estavam realizando trabalhos, às vezes caritativos, trabalhos voluntários, e estavam sendo alvo de críticas negativas. Não é verdade? Estamos sujeitos a isso. Essas pedras também fazem parte da trilha, né? Muitas vezes as pessoas tiram as pedras do caminho, outras jogam. Então a gente tem que pensar o seguinte: faz parte da vida, faz parte do jogo, né? Tem outra frase também que resume ou que exemplifica também esse texto, que fala assim, ó: o rio parece ter sabedoria, porque ele contorna todos os obstáculos e chega corretamente ao seu destino, ao seu objetivo. Então, é como se a gente quisesse, eventualmente, com a nossa prece, tirar tudo da nossa frente. Por que a gente não contorna? Né? Então, às vezes, a gente pode, para contornar, a gente tem que mudar. Mudar não é fácil. Mudar as atitudes, mudar o modo de pensar. Alguma coisa a gente muda, mas às vezes não muda o suficiente. E o pouco que a gente muda, às vezes a gente acha que é muito. Não, eu já mudei, já fiz minha parte. Às vezes a gente pode mudar um pouquinho mais, né? Vamos pensar que a gente vai ser convidado o tempo inteiro para mudar. A vida, eu penso assim, a única certeza estável é que as coisas mudam. É engraçado, né? Um paradoxo. A certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar, né? A cada dia. Talvez no próximo estudo as coisas sejam diferentes aqui. Talvez a maneira das pessoas assimilarem, de as pessoas estudarem, né? Então, as coisas vão mudando. A gente pensa sempre que podem mudar para melhor, né? A gente fala assim, essa história da prece, mas antigamente
os judeus, né, que foram os iniciantes do cristianismo, adoravam totens. Era a cultura da época, né? Totens, ícones, eram até chamadas iconoclastas, né? Adoravam um pote, adoravam um cristal, enfim, adoravam muitas coisas inanimadas, né? Que não tinham assim uma relação muito grande com a divindade mesmo, com Deus essencialmente mesmo, e que Jesus veio trazer para a gente de uma maneira esplendorosa. Então, a gente pensa assim, da mesma forma que antes se agarravam a esses totens, a esses ícones, hoje em dia, muitas vezes as pessoas fazem prece buscando um atendimento de imediato. Fala, mas que engraçado, por que Deus não me deu isso ainda? Pois eu já cansei de pedir. Será que não está me ouvindo? Começa a duvidar da existência de Deus. Mas será que Deus existe mesmo? Não, se existisse, já sabia que eu queria isso. Olha, o que eu quero não vai fazer mal para ninguém, vai fazer bem para mim, não vai trazer malefício nenhum para alguém. Por que eu não consigo isso, mesmo fazendo prece, né? Então, é o caminho, porque a gente pensar na vida, pensar no caminho, como se fosse uma estrada. Imaginem que a nossa vida é uma estrada. Nós estamos andando na nossa estrada, cada um numa estrada, e as estradas se confundem, as estradas de um com de outros, né? E imagine que depois de uma caminhada a gente vê um pequeno rio, um pequeno riacho de águas límpidas, e dá muita sede e vontade de se banhar. Não tem problema nenhum a gente ir lá e tomar um banho e se saciar da sede, não é verdade? Nenhum problema. Mas logo depois, vamos voltar para a estrada, vamos voltar para a vida. Foi bom se refrescar? Foi muito bom. E agora, vamos voltar para a vida. Pouco mais adiante, continuamos na estrada, continuamos na nossa vida. A gente encontra um pomar com frutas maravilhosas, frutas apetitosas, suculentas. E a gente já com fome da caminhada, né? A gente pode parar para comer alguma coisa nesse pomar? Com certeza, né? A gente para, se alimenta, descansa, e logo depois, o que temos que fazer? Vou voltar para a estrada, vamos voltar para a vida. E assim é uma sucessão de eventos, né? Às vezes a gente vê uma paisagem bonita, a gente vê uma pessoa simpática, a gente vê uma atividade interessante, a gente vai e continuamos na nossa vida, né? Continuamos na nossa estrada. Agora, existem aqueles que, em vez de ficar meia hora, 40 minutos, sei lá quanto tempo, no rio se saciando de água e se refrescando, ficam 2 ou 3 dias. Tem gente que pode chamar isso de preguiça, de vaidade. A gente pensa que a pessoa está mal orientada, né? Se ela soubesse mesmo que ela tem um objetivo, que é o melhoramento pessoal, espiritual, ela não ficaria perdendo tanto tempo ali. Tem outras pessoas que, com esse néctar maravilhoso das frutas e uma sombra muito gostosa para descansar, em vez de ficar ali um momento necessário para uma refeição, um momento necessário para um descanso, como temos o sono, ficam ali também alguns dias. Pode ser uma acomodação, né? Pode ser também uma vaidade, né? Aí a pessoa também teria que voltar para o caminho, mas vai ficando, e a gente acaba enxergando isso com um pouco de preguiça, né, da pessoa. Mas existem também aqueles que estão na estrada e querem trocar de estrada. A estrada ali da pessoa é mais bonita, eu vou para aquela estrada. Daí a pouco continuo andando, falo assim, não, eu vou passar para outra estrada, porque aquela estrada ali, é aquela estrada que é boa, porque aquela estrada é asfaltada. Aí a pessoa anda na estrada asfaltada, depois ela vai, não, eu vou voltar para a estrada de terra mesmo, ela tem flores, eu gosto de flor. Ou seja, acaba utilizando o artifício, seja do orgulho, seja da avareza, seja do egoísmo, da inveja, né? Então, a gente está na estrada, essa estrada é a nossa vida. Se a gente quiser sempre do nosso jeito, tudo do nosso jeito, na hora que a gente quer, a gente vai estar muito orgulhoso, talvez muito vaidoso, talvez muito egoísta.
pode ser que isso esteja acontecendo com alguns de nós. Então a gente tem que ficar alerta, porque às vezes a gente comete coisas, não é por maldade, a pessoa já nasce com o DNA negativo. Não, às vezes são costumes que a gente vai incorporando à nossa personalidade, ao nosso caráter, à nossa rotina do dia a dia, a gente nem percebe. Quando a gente vê, por isso que é bom a gente se enxergar com os olhos dos outros. E como que se enxerga com os olhos dos outros? Perguntar para a pessoa, o que você acha daquela atitude que eu tomei? Você acha que eu decidi certo? Você acha que eu fiz umas observações corretamente? E assim por diante. Os olhos dos outros nos enxergando, nos avaliando, né? Acaba que nós nos avaliamos em conjunto todos os dias, o tempo todo. Então, eu fico pensando que nessa estrada, nessa vida, a gente pode sim pedir a Deus. Claro que podemos pedir a Deus o que a gente quiser. Mas, se a gente conseguir contornar obstáculos como o rio faz, gozar da vida, as coisas ótimas, excelentes, deliciosas que a vida tem, mas sem os excessos, né? Possivelmente, nós vamos pedir menos coisas. E aí pode ser que a felicidade esteja muito mais na nossa mão do que a gente ficar dependendo de uma oração pedindo um bem, pedindo algo de bom. E eu fico pensando assim, como o texto fala, muitas coisas estão na nossa mão mesmo, a gente não precisa fazer prece. Se a gente mudar a nossa perspectiva, essa pessoa me incomoda no trabalho, vamos tentar redescobri-la. O que ela gosta? Mas ela é uma pessoa chata, mas tenta ver alguma coisa que ela gosta, vê se você gosta também, começa achando um ponto em comum, começa achando assim, um objetivo em comum, começa achando que você pode ter as mesmas perspectivas com ela. Como que é se você estivesse no lugar dela, né? Então, a gente começando a se achar igual, a gente começa a perceber que às vezes, eventualmente, né, a gente pode estar cometendo injustiça com outras pessoas, né? A gente também é injustiçado. Eventualmente, sim, somos injustiçados, mas essas injustiças que nos ocorrem, são esses desafios que nós temos que fazer igual o rio, e fazendo as modificações. Eu sempre falo, essa questão de que tudo muda, né, a certeza estável que tudo vai mudar, é porque todos os dias tudo muda. A gente não pensa que muda sempre, mas muda. Eu não tinha barba até semana passada, né? A gente muda. As pessoas mudam o modo de pensar, o modo de se vestir. Se a gente olhar um retrato nosso de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, e um atual, a gente fala, realmente nós mudamos mesmo. Mas não foi aquela mudança drástica de um dia para o outro, foi dia após dia, porque sempre vai mudando. E muda para melhor, eventualmente muda para não tão bom, né? Cabe a gente conduzir essa situação, porque a estrada da vida não é individual de cada um, e eventualmente ela é compartilhada. Nós agora estamos compartilhando um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é interessante porque a gente pode compartilhar, a gente pode ir junto, eventualmente a gente pode ir pelo caminho também um pouco individual. A gente sempre dá os exemplos de Jesus, né? Jesus gostava de fazer oração em conjunto com os apóstolos, né? E com os discípulos, que na verdade eram 72 discípulos, né? E 12 apóstolos. Os apóstolos eram os discípulos que tinham autorização, permissão, que tinham autonomia para fazer as orações e as explanações sobre as ideias de Jesus, que ainda não se chamava de Evangelho, né, sobre as ideias de Jesus, que eram ideias divinas, em outras tribos sozinhos. Os demais não tinham, porque não tinham estudado tanto ainda. Então Jesus gostava de estudar em conjunto, mas gostava de individualmente também. Quantas vezes a gente já viu na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele usava não como refúgio, mas como um momento pessoal no Getsemane ou no Monte das Oliveiras, em outros locais, para ter aquele momento dele com ele próprio e se sentir mais à vontade para se dirigir ao Pai, ao Criador, de uma maneira
mais direta ainda. Então é a estrada da vida. Eventualmente a gente vai num caminho mais solo, mais individual, né, Shirley? Outras vezes a gente faz de forma compartilhada. Das duas formas são boas, né? As duas formas são boas. E a gente vai descobrir outras formas daqui por diante, né? Pois é. Bom ouvir, né, o William falando. Bom, meus queridos, voltando um pouquinho aqui ao que foi colocado aqui no Evangelho, eu queria tecer, sim, alguns comentários. Ele é interessante porque a gente lembra da prece, na grande maioria das vezes, para pedir, né? Mas a gente sabe, já foi visto aqui, que a prece também ela é usada para agradecer, ou mesmo para reconhecer a paternidade divina, que muitos chamam de glorificar, né? Ele coloca que a prece, no sentido de pedir, que é um dos sentidos da oração, a gente tem que analisar muito bem o que nós estamos pedindo, se o alívio para algum tipo de mal, analisar muito bem que mal é esse, né? Quais os males que andam nos afligindo. Segundo o Evangelho, que está dito aqui, a grande maioria dos males que nos afligem, eles são resultantes das nossas escolhas equivocadas, né? Muitas vezes nós temos alguns males que nos afligem, que são, digamos, são males estabelecidos no nosso plano reencarnatório. Então, vamos dar um exemplo. Se eu, por acaso, lesei o meu corpo espiritual numa vida anterior, por um hábito ruim, que eu provoquei no meu corpo físico, uma doença. Vamos dar um exemplo bem prático. Tabagismo, cigarro, né? O hábito do cigarro, do tabagismo, lesa o corpo físico. Quando eu leso o meu corpo físico, isto é impregnado no meu corpo espiritual. Quando eu desencarno, eu vou levar esse problema comigo, no meu perispírito. Uma das maneiras de se recompor esse corpo espiritual é expurgá-lo em um novo corpo material. Expurgar toda aquela carga energética que eu depositei no exercício do meu livre-arbítrio. Então, eu vou nascer e em uma determinada tempo da minha vida, pode ser que aquele desequilíbrio registrado no meu corpo espiritual, ele é expurgado para o corpo material e eu tenho ali uma doença biológica, né, estabelecida de causa inexplicada, né? Isso eu chamaria de um mal necessário. Esse é um mal necessário, né? Qual que é o mal desnecessário? É o mal que eu estou criando com o uso inadequado do meu livre-arbítrio nessa vida. O mal desnecessário. Na medida em que faço aquilo que o William está dizendo, cometendo excessos de toda natureza. Esses excessos vão resultar em algumas consequências, em alguns efeitos. Então diz aqui no texto que nós somos o autor da maioria das nossas aflições e que o melhor remédio para isso, ele diz duas coisas importantes. Uma é sabedoria, né? E a outra é a prudência. Ele cita esses dois remédios para a gente evitar a maioria das nossas aflições. Sabedoria e prudência.
Outra coisa importante que ele ressalta que o sofrimento, na verdade, ele deriva da lei de causa e efeito. Eu não gosto muito de falar ação e reação, porque às vezes dá a impressão, né, William, que a reação ela vai ser igualzinha à ação em sentido contrário. Isso não é uma verdade, né? Não quer dizer que se eu tirei a vida de alguém, alguém vai me tirar a vida numa próxima vida, né? Ou se eu fiz alguma coisa errada com alguém, esse alguém vai fazer a mesma coisa errada comigo para eu passar por aquele problema na próxima vida. Não é bem assim que as coisas funcionam. Existem inúmeras maneiras da lei divina nos ensinar o caminho certo. A lei divina ela é pedagógica, sobretudo. Não é só punitiva, ela é pedagógica. Ela é punitiva para aquele espírito rebelde que não aceita o aprendizado e a lição. E ela é pedagógica para aquele que sabe aproveitar aquele momento, aquela lição. Então, a gente pensa o seguinte: se é lei de causa e efeito, e todo excesso gera males, né, e desconforto para nós, qual que é o limite? Como que eu vou saber se eu estou me excedendo? Ora, aí entra a palavra de Santo Agostinho: conhece-te a ti mesmo. Você tem que aprender a fazer reflexões sobre você mesmo e olhar para você. Olhe para você e analise todos os dias as atitudes e os pensamentos que você alimentou durante todo o dia. Olhe para você e imagine que não é você que está pensando e não é você que está tendo aquela atitude, mas é uma outra pessoa. De preferência, aquela pessoa com quem você nem tem muita afinidade. Veja aquela pessoa fazendo o que você faz. Você reprovaria? Se você reprovaria, é porque as suas escolhas estão equivocadas. Está precisando melhorar. E mais ainda, a prece, nesse sentido, ela nos ajuda a abrir a casa mental. A prece nos abre a casa mental para que nós possamos receber, então, a orientação dos bons espíritos, a inspiração, os bons pensamentos, que vão, inclusive, nos fazer enxergar o que nós somos, onde nós precisamos melhorar, né? Através da modificação da nossa sintonia mental, nós vamos evitar muitos males, mas sempre tendo a boa influência associada ao nosso livre-arbítrio de acatar ou não aquela boa influência. Dizem os espíritos que, no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou: os espíritos influenciam a nossa vida? O nosso pensamento? As nossas atitudes? E o Espírito da Verdade respondeu: muito mais do que imaginais. Se nós podemos dizer, inclusive, que eles dirigem a vida de vocês, no sentido da influenciação que nós temos na nossa vida das mentes que já estão no plano extrafísico. Entretanto, os espíritos que nos influenciam, alguns são bons, equilibrados, nos querem bem, nos querem ver melhor. Outros são tão desequilibrados ou mais do que nós mesmos. E muitas vezes não querem tão bem. Não nos querem tão bem, não nos querem nos ver bem. Muitas vezes se utilizam de nós para alcançar determinados objetivos, que é desejo deles. Por isso, a prece nos coloca em sintonia com aqueles que nos querem bem, com aqueles que podem fazer o melhor por nós, que podem nos orientar, aguçando a nossa sabedoria, aguçando a nossa prudência, para evitarmos maiores aflições. E a influência, então, ela pode ser boa, quanto pode ser má. Fazer uma prece, como diz aqui no texto, renunciar
a prece é desconhecer a bondade de Deus. Eu digo que quando nós fazemos uma prece, é que nós estamos reconhecendo a paternidade divina. Quando nós fazemos a prece, nós estamos nos conscientizando que somos filhos de Deus, filhos do Criador. E às vezes esse título nos parece tão distante. Como nós não conseguimos enxergar Deus, não conseguimos pegar Deus, não conseguimos estar pertinho de Deus, fica parecendo uma coisa longe, quase uma fantasia. Pois a nossa prece, ela só consegue ter um poder e um efeito na nossa vida quando nós introjetamos em nós a paternidade divina, quando nós aceitamos essa paternidade, quando nós olhamos para nós e para o outro como filho de Deus tanto quanto nós. E mais ainda, que este Pai não tem preferências. Ele é misericordioso e Ele quer o bem de todos, sem exceção. Né? Então, reconhecer a paternidade divina é um ato de fé. E é o que possibilita o movimento dessa fé em direção a um bem maior. A eficácia da prece, ela depende basicamente de duas coisas. Primeiro, de nós mesmos, né? Da nossa confiança no Criador e da nossa vontade firme. Segundo, depende do Criador. Mas não porque Ele não deseje, porque o que Ele quer é sempre o amor para nós. Mas depende das leis divinas que estão estabelecidas no universo inteiro. Leis que valem aqui na Terra, que valem lá em Saturno, que valem lá em Netuno, que valem lá na outra galáxia, que valem em qualquer ponto do universo. É a mesma lei, imutável como o próprio Criador. Todos estamos sujeitos a ela. Então, nós temos a semeadura livre para fazermos o que bem entendermos na nossa trajetória, nessa caminhada que o William colocou. Nós temos a semeadura livre, mas a colheita, essa é inexorável. A colheita depende da semeadura. Ninguém semeia feijão e colhe arroz. Então, semeou feijão, vai colher feijão. A lei divina é essa. E por mais que o Pai tenha misericórdia de todos nós, Ele não pode proteger a uns e não proteger a outros. Então, a medida é a mesma, né? Portanto, a prece, ela nos coloca em sintonia com o Criador, no sentido de nós conseguirmos resistir à vontade de ficar lá comendo a fruta por um tempo indeterminado. Nós precisamos resistir ao prazer, né? Tudo tem seu limite. Assim como a tomar o banho de rio refrescante, nós precisamos pedir. A prece nos ajuda a alcançar a resistência moral para resistir a essa influência que pode nos levar ao desregramento e aos excessos, né? Aí nós temos as perguntas, né? Eu queria só acrescentar uma questão, porque essa questão dos excessos fazem parte da nossa vida. Eu fico muito sempre à vontade para falar que esse estudo é para a gente sair daqui melhor,
nenhum tipo de puxão de orelha, não, como se a gente estivesse acusando nós próprios e vocês de estarem fazendo nada errado. Nós estamos no mesmo barco, na mesma vida, na mesma estrada, né? Então, eventualmente, nós cometemos alguns equívocos mesmo, modo de pensar, cometemos alguns excessos. Tem coisa que a gente não precisa experimentar. Eu trabalho numa empresa grande, e trabalhei em outras também, e quando a empresa maior, ela tende a ficar um pouco mais burocrática no sentido de ter regras muito bem delineadas, porque é muita gente, uma empresa maior, muita gente, tem que escrever, às vezes fazer manual, né? Como fazer isso, por que fazer aquilo, isso pode, isso não pode. Então, eu penso que toda empresa, por menor que seja, devia ter algumas regras escritas, não para burocratizar no sentido negativo, mas para colocar limites mesmo para nós próprios. Então, tem coisas que a própria empresa já decidiu, isso aqui não pode ser feito. Aí vem um funcionário e fala assim, mas isso aqui eu acho que eu devo fazer. Poxa, já sentaram os gestores da empresa e decidiram lá que aquilo ali, pela experiência anterior e pelo conhecimento acumulado de tantos anos, aquele caminho não era para ser seguido. Aí as pessoas, mas eu estou achando que não tem problema. Então, tem coisas que a gente não pode cometer mesmo, excessos, né? Porque senão, aí qual prece que vai adiantar se eu cometer, como a Shirley diz, excessos por uma vida inteira, uma caminhada inteira, agora é só fazer uma prece e tudo se apaga? Não tem nem lógica isso, não é verdade? A questão que a gente eventualmente frisa aqui é a questão da droga. Uma vez o médico me contou o seguinte, William, a droga dá prazer. É verdade, doutor? Dá prazer. Só que esse prazer da droga é o seguinte, é da novidade. A pessoa tem a novidade e tem uma sensação da novidade, do prazer. E aí, alguns gostam, muitos não gostam também. Não fica pensando também que é como se fosse assim, se eu encostei, agora eu estou viciado por resto da vida. Não, muita gente prova e não gosta. Eu nunca provei e não tenho. Eu sou desses assim, o que não pode, eu já nem chego perto. Então, assim, mas algumas pessoas que provam têm sensações eventualmente, muito boas, né? São pessoas que estão muito desanimadas com a vida, que estão assim, tudo que elas estão fazendo, acham que estão dando errado, porque elas querem estrada reta, elas não querem estrada cheia de reais problemas, como é a vida de todos nós, de cada um de nós. Então, elas querem, eventualmente, soluções muito fáceis, e aí, história da droga, né? E tende a ter, alguma pessoa vai ter uma sensação que para eles é agradável. Tá. Aí teve lá alguns minutos dessa sensação, num outro dia, numa outra semana, de novo. Já não tem a mesma sensação. E aí o que acontece? Começa a usar o mesmo produto, muitas vezes, para tentar chegar naquela primeira sensação que ela teve. Só que acontece o seguinte, nunca mais ela vai ter aquela mesma sensação. E a dependência resulta exatamente daí. Ou seja, esse desvio da estrada. A pessoa, aquele local aí não é para passar. Ele fala, não, mas eu vou tentar passar. Se eu não gostar, eu volto. Mas aí a pessoa eventualmente acha uma novidade e constantemente vai naquele local. E aí, olha, a dependência. E a dependência química, a gente sabe que ela é cruel, porque por mais que a pessoa faça esforço, é difícil, não é impossível. E aqui na casa mesmo nós temos várias pessoas atendidas que saíram do consumo de drogas, né? E é bem possível, e temos que tirar esse tabu, que é uma coisa, se você entrar, nunca mais. Não existe isso. É perfeitamente possível um tratamento principalmente através de oração e de prece, que é o tema nosso, né? Então, mas só que tem algumas coisas que a gente não precisa experimentar. E existem estradas nas quais a gente não deve trafegar. Eu estava, na semana passada, fui em Itapecerica, tinha lá um festival gastronômico, e de lá eu ia para a Lagoa da Prata visitar a tia da minha esposa, cujo marido faleceu, o tio da minha esposa faleceu, e a gente não teve condição de ir antes, por causa da greve,
combustíveis e tudo mais. E aí a gente não vamos ficar, sei lá, até 10, 11 horas. Eu não achei prudente, porque como eu conheço a estrada de Santo Antônio do Monte para Lagoa da Prata, é extremamente deserta. Então eu falei assim, eu não posso. Depois das 8 horas, 8h30 da noite, eu não saio daqui. E engraçado, eu fui pelo mesmo caminho, saí por volta de 8h30. Poderia ter ficado até as 10, tinha alguns amigos lá, estava mais ou menos vazio nesse primeiro dia, era uma sexta-feira, mas eu falei, não vou ficar até as 10, eu vou direto, porque é mais 1 hora de estrada, apesar de ser só 1 hora. Aí, de Santo Antônio do Monte para Lagoa da Prata, é um trajeto de mais ou menos uns 30 e poucos quilômetros. Nós cruzamos com 2 veículos apenas, ou seja, uma estrada totalmente deserta, pronta para assalto. Isso era 8h30 da noite. Imagine se eu fosse 10 da noite, o risco que seria muito maior. Então, tem situações que a gente nem entra, porque a gente, não, eu vou tentar, mas depois eu vou pedir uma prece e volta tudo atrás. Não tem jeito. Então, tem coisa que é preferível a gente não fazer. E isso tem no nosso dia a dia, todos os dias. Ou seja, eventualmente, se a gente tiver um pouquinho mais de cuidado, aquela história do vigiai e orai, a gente nem vai precisar de tanta prece, de tanto pedido, como diz a Shirley. Vamos agradecer mais, vamos reconhecer mais aquilo que a gente já está recebendo, reconhecer essa divindade de Deus, essa beleza de vida que Ele dá para todos nós, os ensinamentos de Jesus, que tem pouco mais de 2000 anos, mas a gente está precisando deles até hoje. Vejam vocês, mais de 2000 anos, a gente falando as mesmas coisas, todos nós aqui falando e estudando as mesmas coisas que Jesus falou. Será que mudou tanto? Ou foi muita tecnologia, mais pessoas no mundo, mas mentalmente e no sentido do coração, a gente pode mudar e melhorar ainda mais, né? Deixo essa pergunta para vocês, porque para todos nós, porque a gente pode melhorar muito. A minha resposta é essa, eu penso que a gente pode melhorar muito. Avançamos muito tecnologicamente, mas se a gente está estudando coisas que foram faladas e são verdadeiras há mais de 2000 anos atrás, a gente precisa mudar mais coisas, né? Tem algumas perguntas aqui, uma que foi feita aqui, e outras que já tinham feito antes. Se alguém quiser mais alguma, esteja à vontade para fazer, que as pessoas, os monitores podem trazer para a gente. Bom, li uma vez que os pensamentos que temos são inteligências que se comunicam tentando sugerir algo bom ou ruim, e que eles só se tornam nossos quando nós focamos de fato neles e concordamos ou não com a sugestão. Isso procede? Eu vou passar para vocês a minha resposta, depois eu gostaria até que a Shirley também comentasse com a experiência e com a iluminação dela. Eu penso que sugestão espiritual, sugestão eventualmente até de mentores, sugestão eventualmente também de obsessores, né? Sugestão espiritual nós temos o tempo todo. Temos também a intuição, que é muito ligada a conhecimento e não tanto a questão espiritual. Nós temos, mas a gente tem que confiar muito na mão da gente, ou seja, na nossa cabeça, o que a gente consegue segurar, né? Eu vou, assim, dentro daquilo que eu aprendi no 1º grau, no 2º grau, em outros cursos, aquilo me dá um esclarecimento para eu ir adiante? Me dá. Então, eu posso ter sugestão até de pessoas encarnadas também, mas eu tenho que confiar nas coisas ligadas à ética, à verdade, à simplicidade, à humildade, à caridade, que são coisas cristãs. Sugestão para fazer muitas coisas boas a gente tem, nem sempre a gente tem tempo e, convenhamos, às vezes nem vontade a gente tem, né? Tem épocas da vida da gente que a gente está um pouco mais desanimado. Isso não significa que a gente está com algum tipo de obsessor, não, obsediado, nada disso. Tem épocas que a gente está um pouco mais atarefado, a gente está mais pensativo e tudo mais. E tem sugestões também para a gente fazer coisas que não são muito boas. Eventualmente isso vem à nossa cabeça. E aí é o nosso livre-arbítrio, né? A gente pode falar o sim para algumas coisas, pode falar o não para outras, a gente pode eventualmente
ponderar até com outra pessoa, escuta, eu estou com um pensamento nesse sentido aqui, o que você acha? Se a gente tiver dúvida, porque nem sempre a gente vai ter a resposta, né? Mas vem sim as sugestões, os sugestionamentos, vem essas coisas à cabeça e cabe a nós discernirmos. Se a gente tiver dificuldade, eu vou decidir qualquer coisa, porque eu não estou com certeza de nada, peça ajuda aos universitários, né? A um amigo, a um irmão, ao pai, à mãe. A gente sempre fala que pai e mãe podem não ter cultura, podem não ter estudo, podem não ter 2, 3 faculdades, mas tem o ensinamento da vida. Por mais humilde que seja uma opinião, considere. Às vezes ela vai servir, não exatamente naquela hora, mas pode ser que você vai aproveitá-la um pouco tempo depois. Eu acho interessante a pergunta, mas gostaria de fazer uma reflexão aqui em relação, se eu entendi, né, o que foi perguntado, os nossos pensamentos, eles não são produtos só de inteligências outras, né? Nós somos inteligências da criação, inclusive eu, William, todos vocês, né? E nós, por sermos seres inteligentes da criação, nós somos capazes também de ter pensamentos, né? De criações mentais. Então, na verdade, concordo com a afirmativa que muitos dos nossos pensamentos não são nossos, são muitas vezes sugestões trazidas por inteligências que estão fora do corpo, tentando muitas vezes nos sugerir alguma coisa, seja ela boa, seja ela ruim, né? Mas dizer que, na verdade, os nossos pensamentos são uma apropriação de pensamento de outra mente, eu não diria isso, né? Se eu entendi. Nós temos os nossos pensamentos. O que acontece muitas vezes é que nós acalentamos ideias que nos são sugeridas de acordo com o tipo de sentimento e de desejo que nós alimentamos. E aí a gente vai acalentando aqueles pensamentos que combinam com aquilo que nós vivenciamos de atividade mental própria. Tá certo? Então, eu acho assim, que procede, na medida que a gente aceita que essa influenciação ela é real, né? Mas não procede quando nós tiramos a nossa responsabilidade disso, né? Pode fazer uma pergunta? Os espíritos também fazem pedidos a Deus? Interessante, né? Se nós pegarmos as obras de André Luiz, né, vamos ver lá, né, William, inúmeras ocasiões que os mentores que acompanham André Luiz, né, os ministros, inclusive, têm sempre um momento de oração. Toda vez que eles vão realizar um trabalho, eles, antes de efetuar o trabalho, eles fazem uma prece. E às vezes preces longas, né? A gente vai ler no livro, a prece toma 1,5 página, 2 páginas de prece. Ou seja, a oração, ela é um hábito daquele espírito que quer estar irmanado e conectado com o Criador. É um hábito. Né? Então, os espíritos oram também. Tem uma outra aqui. Se eu pedir algo com muita vontade, com muita fé em Deus, numa prece, Ele me atenderá, mesmo que meu pedido, embora se realizado me ajude, não seja tão bom para os outros? Eu entendi essa pergunta aqui, que a pessoa que fez, no seguinte sentido: às vezes é algo que vai premiá-lo, é algo que ele vai conseguir. Agora, poderia ser ele e poderia ser outra pessoa também. Estou entendendo nesse sentido. Não é que eu
o que ele vai obter de contemplação vai ser bom para ele e prejudicar terceiros. Não, mas assim, é como se fosse uma escolha, como se fosse uma atividade no trabalho. Olha, eu quero muito aquela atividade, aquele cargo, ganho um pouco mais e vai muito ao encontro das minhas habilidades, gostaria muito. Então, é nesse sentido que a pessoa, eu estou entendendo que a pessoa perguntou, ou seja, seria bom para outra pessoa também, né, se fosse alçado a esse cargo, a essa atividade. Eu penso que tem um emaranhado no planeta, no planeta e no universo, como disse muito bem a Shirley aqui. Então, a gente não pode cometer aquele egoísmo de pedir uma coisa que vai beneficiar só a gente, porque, com certeza, Deus não vai atender. Eu penso assim, porque se for para prejudicar outros, não vai ter atendimento. Agora, se for esse emaranhado universal, a gente não tem muita assim, compreensão dele totalmente, porque às vezes a gente pede algum benefício a Deus, ele vem, mas vem por uma via que a gente nem imaginava. Já aconteceu com vocês? Não é verdade? A gente pede eu gostaria muito de determinada coisa, e a gente pensa que aquela dádiva virá numa direção, mas vem daquela direção que às vezes a gente menos espera, né? É porque há uma malha universal que a gente não entende, não tem tanta compreensão dela, mas Deus nos ouve. Assim, tem uma programação que eu tenho que seguir, é a minha estrada, né, a minha vida, tem, mas a gente pode modificá-la. O Evangelho fala que sim, dependendo das nossas atitudes, do nosso trabalho, né, das nossas buscas, a gente pode modificá-la. Felizmente para o bem, mas infelizmente às vezes para o mal também. Tem que ter esse cuidado, é o vigiar e orar. Ou seja, a gente pode pedir coisas que são boas para nós e para o outro, e aí vai com a conformação do universo. Que isso não vai atrapalhar o universo? Mais para outra pessoa, mais para mim, né? Como que isso vai se dar, né? E a gente fica sempre pensando, quando a gente pede um prêmio, ser contemplado com alguma coisa, atingir determinado resultado, o que será que nós vamos fazer com aquilo? Como que nós vamos agir após ter conseguido, né? Porque isso é muito importante também. Dependendo da estrutura mental, pessoal e de caráter que a gente tenha, pode ser que determinado benefício nas nossas mãos vire uma arma. E isso é muito perigoso. Pode acontecer com qualquer um de nós, não é verdade? E é engraçado, William, porque a gente vê nos livros de André Luiz, com os nossos amigos espirituais, no relato com André, em muitas situações onde eles estão tentando auxiliar uma criatura, eles se deparam com situações em que eles se sentem limitados para agir, né? Chega uma determinada situação, eles se deparam com uma situação no mundo espiritual e que, às vezes, o André, afoito, né, querendo resolver aquele problema, resolver aquela situação, se angustia com aquilo, e o orientador diz, não, espera aí, André, esse momento não vai ser o momento que nós vamos conseguir resolver, nós vamos orar a Deus, pedindo forças, pedindo o bem para aquela determinada situação que eles estão presenciando, mas possivelmente não é o momento de resolver e não sabemos por quê. Olha que interessante. A gente acha que o espírito, que a criatura morre, deixa o corpo físico, ela se torna sabedora de tudo. Sabe de tudo, né? Tem essa capacidade de resolver tudo e saber tudo. Isso não é verdade. Essas limitações também existem no mundo espiritual, nos dizendo que nós precisamos ter sempre a humildade de reconhecer nas leis divinas as determinações do Criador para nós. Então, muito cuidado com isso no mundo físico e, evidentemente, no mundo espiritual, da mesma forma, teremos que ter muito cuidado na hora de pedir por uma determinada coisa, porque às vezes o momento não é apropriado, a coisa não é apropriada e nós não estamos preparados, né? Tem uma outra aqui,
que fala o seguinte, essa pergunta que já veio algumas vezes também. Existem pessoas que são mais realizadas na vida, têm mais posses, muitas vezes de herança. Olha como é que as pessoas às vezes relacionam a realização com o dinheiro, né? Quem não tem nada disso tem o direito de querer também possuir coisas e pedir a Deus por isso? Sem dúvida nenhuma. Respondo isso com maior satisfação. Todos nós poderemos pedir tudo o que a gente quiser, né? Se for lícito, é tranquilo, a gente pode pedir e a gente vai conseguir. Eu sempre falo que a gente tem que fazer a nossa parte. Eu, às vezes, dou o exemplo da pessoa que quer muito estudar, por exemplo, direito. A pessoa quer estudar direito. Aí, não, estou fazendo muita prece. Prece? Você não está estudando não para vestibular, essas coisas? Não, estou fazendo prece, vou pedir a Deus. Tá, mas e você não vai lá fazer a prova? Fala, não sei se vai precisar fazer a prova, já estou pedindo a Deus. Para que prova? Sabe? Então a pessoa está querendo assim, que alguma coisa externa, né, que relaciona Deus como algo externo e não parte da gente, que resolva tudo por ele. Então a gente tem direito a tudo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Aí eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro para fazer pré-vestibular, cursinho, estudar. Você conhece alguém que já fez alguma coisa disso aí? Eu conheço. Eu falei, pode te emprestar um livro, né? Eu posso, a pessoa pode te orientar, você pode conseguir a bolsa de um cursinho. Aqui a casa mesmo já distribuiu mais de uma bolsa, parece que 3 bolsas de cursinho pré-vestibular. Então, assim, a pessoa tem que fazer a parte dela, mas não é só pedir para Deus, não. Olha, nós não somos seres autômatos, ou seja, robôs para serem guiados, né? Nós temos o livre-arbítrio, e é bom que seja assim. Então, a pessoa pode crescer, pode se desenvolver. Às vezes a pessoa ajuda na cura, quantas curas que Chico Xavier ajudou, né? Mas ele também precisou ir ao médico. Chico tomava uma quantidade grande de remédios. Então é como se fosse cíclico. Tem gente que chama isso de assim, a Terra é redonda, né? O mundo é redondo, né? O universo é um vai e volta, né? Então, é possível, sim, a gente pedir tudo. Agora, temos que fazer a nossa parte, temos que ter a dedicação, pelo menos o que a gente consegue ter de dedicação, né? Eu sei que todos vocês aqui são pessoas, só de estarem aqui hoje, no clima aí que tem de Copa do Mundo, tantas pessoas aqui, eu sei que, de coração, todos aqui têm dedicação. A gente continuando com isso, sempre que possível, aumentando um pouco, né? Eventualmente, numa época, a gente tem um pouquinho de declínio, como eu falei, mas a gente sempre procurando melhorar, o caminho é sempre esse. E a gente pode pedir tudo. Sendo lícito, sendo ético, pode ter certeza que a probabilidade de a gente conseguir, se não for 100%, é muito próxima a isso. Eu, finalizando, eu quero agradecer mais uma vez os internautas que sempre participam de forma virtual das nossos estudos, né? Agradecer a todos vocês por estarem aqui. Tem alguns recados importantes ainda. Quero agradecer a Deus por esse momento e quero agradecer a Shirley pelo aprendizado que ela me proporcionou de estar aqui com ela hoje, escutando e estudando o Evangelho junto com ela. Imagina, nós é que agradecemos, né? E muito obrigado pela presença de vocês aqui também.